Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. Uma das coisas que fez o RuPaul's Drag Race estourar mundo afora foi ter entrado no catálogo da Netflix. Inclusive, no Brasil, até ano passado, a gente tinha disponível da segunda à oitava temporada de RuPaul's Drag Race no serviço de streaming. Contudo, devido ao contrato que foi assinado, expirou, a validade de Drag Race na Netflix e acabou que até então a gente só ficou com 2 temporadas lá, a oitava e a nona. Só que depois que essas temporadas de RuPaul's Drag Race saíram do catálogo, meio que a gente ficou sem um conteúdo mais representativo de personagens e histórias LGBTs pra acompanhar ali, Porque Drag Race era um bom representante nesse sentido, mas com 2 temporadas, meio que essa representatividade foi pro saco. Só que esse ano, magicamente, Netflix anuncia que ia fazer uma série documental sobre Alyssa Edwards e sua escola de dança Beyond Belief. E quando eles anunciaram, eu fiquei assim, encantadíssimo, porque depois que a gente perdeu a maioria das temporadas de Drag Race, eu achei que essa é uma boa forma da Netflix voltar com conteúdo LGBT pra acompanhar em sua plataforma. E também acabou pegando todo mundo de surpresa, Depois que a Alyssa saiu de Drag Race, ela acabou fazendo tanto sucesso que ela teve uma websérie no canal da Wall Presents, que é a produtora de RuPaul's Drag Race e também de Dancing Queen. Nessa websérie, ela até comentou que ela adoraria fazer um documentário, alguma coisa envolvendo o estúdio de dança dela, que ela já tem por vários anos. Seria legal ela passar esse conteúdo pra mostrar o outro lado dela fora o drag, o lado profissional tem que ser a drag Alyssa. E igual o Saulo falou também, quando o RuPaul saiu, a gente ficou meio que sem representatividade de personagens LGBTs, drags, enfim, qualquer outro tipo de personagem desse gênero. E não só por a Netflix também ter anunciado Dancing Queen, mas eles também estão trazendo bastante conteúdo que acaba inserindo, a comunidade LGBT em outras séries. Mas ver essa série documentária da Alyssa deixou, pelo menos eu que sou fã, deixou bem feliz, porque era um sonho que ela tinha e por entrar também na Netflix, que é um grande serviço de streaming mundo afora, ela deve ter ficado, mega eufórica pra fazer essa série. É bacana a gente pensar um pouco, no histórico da Alyssa antes de chegar na Netflix, porque há uns anos, posso estar enganado, mas eu cheguei a ler isso em algum lugar, a Alyssa chegou a abrir um financiamento coletivo para ela produzir um documentário sobre a sua escola de dança Beyond Belief. Então, esse desejo já existia, e inclusive essa possível pré-produção, em algum momento aí no passado, começou a ser realizada. Tanto que eu me lembro que após esse financiamento coletivo, chegou a se anunciar que em breve eles iriam exibir esse documentário. Só que depois desse anúncio nada mais se falou. Então quando a Netflix anunciou que ia exibir a série da Alyssa, pra mim foi como se eles tivessem evoluído essa ideia anterior do documentário da escola de dança da Alyssa. Porque eu acredito que talvez eles chegaram a produzir alguma coisa, sobre a escola de dança, só que eles viram que tinha um potencial tão bacana que decidiram levar isso pra alguma grande, emissora que comprasse a ideia e produzisse um conteúdo além de um documentário só, porque um documentário é o quê? Pode ser um filme de 1h30, 2 horas no máximo. Agora uma série com 8 episódios, com basicamente 1 hora cada episódio, vai além desse projeto inicial, Então achei muito bacana ver que o sonho da Alyssa, que a gente já vem acompanhando de alguns anos, acabou virando algo grandioso, algo maior, porque até mesmo o documentário, normalmente quando é lançado, tem um alcance pequeno, porque ele passa geralmente em festivais de circuito fechado, ou então se chega a ser distribuído mundo afora, sempre é em cinema de pequeno porte, não chega nas grandes distribuidoras de filme. Então, entrar na Netflix, pra mim, foi, digamos que até o momento, o ponto alto da carreira da Alyssa, seja como drag, seja como professor de dança. Quando surgiu a notícia, porque só saiu um trailer e não deram muita informação. Na época que saiu o trailer, todo mundo pensava que ia ser só um documentário. Um documentário feito pela Netflix, distribuído por eles, e ninguém imaginava que ia ser uma série. Aí depois, algumas horas no mesmo dia, a gente veio descobrir que ia ser um documentário série de 8 episódios. O que me deixou feliz também, Que não ia ser só aquela coisa, só um documentário simples e acabou. Especialmente pra gente que já acompanha a Alyssa desde a 5ª temporada de RuPaul's Drag Race, depois a vimos de novo no All Stars 2, saber que ia ter um documentário seriado dela, deixou a gente bem feliz, porque a gente adora a Alyssa, e quanto mais tempo de tela a gente tiver com ela, é muito melhor. Então acredito que até nesse momento, assim, pensando pelo viés do entretenimento, a Alyssa chegou no patamar, assim, mais alto da sua carreira até então. Obviamente ela pode
conquistar muito mais coisas daqui em diante. Mas meio que ela estabeleceu, né, um limite da sua própria carreira. E isso é algo, assim, fantástico da gente poder celebrar. Especialmente se a gente for olhar, né, o fato dela ser uma drag, um homem gay, o tanto de representatividade que ela traz pra comunidade em si. Então eu acho que Dance Queen é um marco na história do entretenimento, especialmente pra Netflix poder dar mais espaço pra conteúdos LGBTs que são feitos por LGBTs e voltados pra LGBTs, mas que abraçam, né, toda a diversidade da sociedade, que não necessariamente precisa ser consumido só por pessoas LGBTs. Ainda mais quando a gente pega a série em si. De fato, Dancing Queen não é só sobre LGBTs, não é só sobre drags. O bacana de Dancing Queen é que ele não vai focar simplesmente na escola de dança que a Alyssa seria dona. Dancing Queen vai além, e ele até mesmo coloca a Alyssa como uma personagem de segundo plano, porque agora a gente vai conhecer um pouco mais da pessoa por trás dessa drag, que no caso é o Justin. E é bacana a gente ver quem que é esse Justin, porque ali na série a gente vai ver o Justin em situações distintas, seja no comando da sua escola de dança, seja saindo pra conhecer um boy que ela tem algum interesse romântico nele, seja pra poder ir atrás de uma casa pra morar, seja os dramas familiares. Então, assim, Dancing Queen acaba sendo uma série, digamos assim, até mesmo mais completa da Netflix. Então, quando a gente vai assistindo, a gente vai ficando surpreso com as camadas que vão sendo tiradas dessa pessoa que é o Justin, e também a gente acaba percebendo, né, sobre essa comunidade, sobre esse círculo social que vive em torno do Justin. Eu gosto, quando eu vou assistir uma série, é que ela tenha humor, mas que também tem que ter drama, né? Porque não adianta você fazer uma série só com humor de 40 minutos que não vai render sempre, vai se tornar cansativo. O legal dessa série documentária da Alyssa é que ele mescla bastante coisa. Tem o Justin com o estúdio dele, tem ele sendo a Alyssa, tipo, meio que dando conselhos pro Justin na série. E nesse meio tempo também, além de contar a vida amorosa e tudo, sempre tem uma parte que ela faz tipo um videoclipe, um lip sync. E não deixa a série tão cansada, que é aquela série de 40 minutos que às vezes a gente tá assistindo algumas outras séries e fica tipo, nossa, esse episódio não vai acabar nunca. Também foi legal ver a construção, e se você parar pra pensar, esses 8 episódios, tipo, demorou 1 ano pra ser feito. E não é só pegar assim, gravar um dia ou outro e pronto. Eles participaram de vários campeonatos de dança e tudo, e se você vê assim na cronologia, óbvio, muita série reality show assim deve dar trabalho, mas esse deve dar muito mais, porque a equipe teve que ficar acompanhando durante 1 ano. E ainda teve viagens pra fora do país que eles tiveram que fazer pra gravar as outras apresentações. Fora toda a questão do sigilo, né? Porque a gente só veio mesmo a saber sobre Dancing Queen quando a Netflix anunciou. Porque diferente de RuPaul's Drag Race, que as drags, assim que pisam no workroom, já começa a pipocar rumor, já começa a pipocar spoiler nas redes sociais, Dancing Queen conseguiu manter esse sigilo. Então, quando eles anunciaram, a gente pensou a princípio que seria um documentário, e depois a gente descobriu que ia ser uma série com 8 episódios, meio que veio aquele choque, né? Como assim eles fizeram uma série com 8 episódios sobre a vida de Alyssa e a gente não ficou sabendo em nenhum momento? Então acho que mostrou aí um trabalho muito bom de bastidores, de manter isso em sigilo, e também acabou fazendo com que a gente conhecesse novos personagens e torcesse por esses personagens, porque não virou uma série só da Alyssa. A princípio a gente pensa que é isso, né? Vai ser uma série focada basicamente no Justin e na Alyssa, e aí a gente vai ver uns figurantes ali. Mas não, vários personagens que participam de Dance Queen acabam se tornando cruciais pra série, então a gente acaba torcendo a favor ou contra, dependendo do momento, mas sempre ali querendo saber o que esses personagens vão fazer. E é muito bacana a gente poder pensar nesses personagens, porque a princípio a gente tem lá a escola de dança. Meio que a escola de dança é o ponto central de toda a série. Isso, assim, fantástico, né? Porque a gente tá acostumado com o RuPaul's Drag Race, a gente sabe como que dança, como que coreografia, como que performance é algo essencial pra uma drag poder se destacar no reality. Se destacar nos desafios, se destacar nas interações com jurados. E aí, quando a gente vem pra Dancing Queen, essas características acabam também sendo fundamentais para com que as crianças, os adolescentes ali, dançarinos e dançarinas, também se destaquem, seja nos campeonatos ou seja nas avaliações que o Justin faz. É uma das coisas que ele sempre fala, né, com os seus alunos e alunas. Olha a técnica, olha a performance, olha o carisma. Então, assim, a gente acaba percebendo que a Alyssa só é a Alyssa graças ao Justin, que tudo que a Alyssa é, o Justin também é. A diferença é que a Alyssa tá ali montada, tem toda uma produção, né, que deixa ela glamurosa, gigantesca, cheia de glitter, brilho, mas o Justin por si só, ele tem tudo o que a gente já admira na Alyssa. E isso eu acho, assim, maravilhoso.
Falando assim nos personagens, eu não sei se todo reality show é assim, mas pelo menos, tipo, RuPaul's, esse das mães, e também teve um outro que passava na TV que era Dance Moms, alguma coisa assim, eles tendem a exagerar muito nas expressões. Você tem que exagerar nessas expressões pra ter um público, pra cativar o pessoal que tá assistindo, né? E às vezes, assim, na série mesmo, tem umas reações que você fica, tipo assim, nossa, isso daí não era desse jeito que era pra acontecer, não é uma coisa assim tão séria. Eu vejo como um problema, mais ou menos, porque tem a mãe é óbvio que tem que pegar no pé da criança que tá lá dançando tudo, tem que fazer tudo direito, só que às vezes elas dão um chilique de tipo, se você não passar, não é assim se você não passar, mas você tem que passar porque você é boa. E dá a entender assim, tipo, se você não passar, você vai se entender comigo em casa, sabe? Ou então que se ela não passar, a vida da criança, tipo, de 10 anos acabou, né? Não tem mais nada pra ela poder fazer da vida dela dali em diante. É uma coisa assim muito exagerada que eu fiquei com medo, porque se eu fosse criança e minha mãe me falasse isso, eu ia ficar morrendo de medo. Então imagina uma menina de 10 anos, de 13, a mãe dela vira e fala isso pra ela, ela deve ficar toda ferrada, né? E querendo ou não, acaba despertando aquele espírito da criança de ser competitiva desde pequena. Então eu imagino, se a criança não tiver uma mente tão boa, quando ela crescer, ela vai, tipo, ter aquela mania de superioridade, né? Tipo, eu sou melhor que você, eu sou melhor que tal pessoa, porque eu sei fazer isso e aquela pessoa não sabe. Isso acabou me preocupando um pouco, porque eu fiquei com medo. Eu nunca tinha assistido um reality show, assim, de dançarinos mirins e ver as mães e inclusive as crianças falando desse jeito. O que eu acho interessante de Dancing Queen, nesse sentido, e aí eu até penso também na ousadia da Netflix, é que, de certa forma, Dancing Queen é um reality comportamental, né? A gente tem ali por trás toda essa questão da dança, dos campeonatos, da drag, que vem a ser a Alissa, e se a gente for colocar todas essas questões em suspenso e pensar no que une esses elementos, uma característica que eu particularmente destacaria é o comportamento. Pra mim, então, se trata de um reality comportamental. E quando eu falo que a Netflix está sendo ousada em investir, em insistir nesse reality, é porque se a gente pega, por exemplo, canais de TV a cabo que bombam muito entre as donas de casa, que consomem bastante TV, é tipo Home and Health, TLC, são canais que trazem programas, realities voltados para essa questão de comportamento. É lógico que normalmente são realities temáticos, mas que o que acaba chamando a atenção de quem tá assistindo, do telespectador, são as personagens com seus comportamentos. E aí a gente já pensa nessas mães que você até mesmo citou, esses comportamentos exagerados, caricatos. Por exemplo, mãe adora assistir esses canais que eu tô falando. E mãe é a chefe da família. E mãe é a pessoa que faz as compras de casa. Então, esse reality acaba também influenciando, de certa forma, como minha mãe consome determinado produto. E aí, esses realities são o quê? Realities culinários, realities também de competição, realities de reforma de casa, mas sempre com esses personagens super caricatos. Então, eu acho que a Netflix foi usada porque talvez ela esteja desejando abocanhar esse público que ela ainda pode não ter uma certa representatividade na sua plataforma. São dessas donas de casa que consomem reality shows que exploram muito o comportamento humano. Por exemplo, se a gente pega essas mães aí de concurso, né? Porque dança não deixa de ser um concurso. E são muito competitivas e que alimentam esse espírito competitivo de suas filhas. Quantos programas aí tem na TV a cabo que vem com essa mesma pegada e que vez ou outra acabam virando manchete nos grandes veículos de comunicação devido a algum tipo de coisa que rolou no decorrer dos episódios. É tipo aquela Honey Boo Boo que a Eureka O'Hara fez no Stat Game da 10ª temporada. É uma personagem, assim, famosíssima nos Estados Unidos por conta dessa sua família fora do padrão e adora ter uma competição, que são pessoas, digamos assim, muito escandalosas, muito aparecidas, mas que tem um carisma que conquista o telespectador. E eu acho que quando a gente pensa em Dancing Queen, e aí, né, quando eu falei de suspender os elementos em comum e pensar numa característica unificadora, todos ali são, de certa forma, personagens carismáticos, seja pro bem ou seja pro mal. Eu sei que você deve ter tido mãe ali que você queria isolar num canto, tipo, some. Foto de outras mães que você falava, nossa, eu quero ser amigo dela, quero que ela me adote, porque é uma fofinha, é uma gracinha de pessoa. Então eu acho que Netflix com Dancing Queen foi muito além só dessa questão que a gente pensa da representatividade LGBT. Porque eu acho que, na verdade, quando a gente vai acompanhando a série, esse elemento LGBT acaba ficando em segundo plano, porque a gente fica tão vidrado ali com outras questões que LGBT, que ser drag, que ser homossexual, lésbico, enfim, se torna mais uma característica. Eu acho isso lindo, porque quando a sociedade, de fato, começar a ver nós LGBTs como pessoas comuns, que têm suas características e suas necessidades individuais
individuais, muito do preconceito que a gente sofre vai cair. Porque enquanto eles nos tratarem como bicho, né, como diferente, como aquele que quer destruir a família, sendo que isso é tudo lenda, não passa de mentiras que fazem contra nós, a gente vai continuar vivendo esse arranca-raba aí, buscando formas de viver mais dignas. Mas então, eu acho que nesse sentido, Dancing Queen tem um potencial assim imenso de ser uma série documental, que pra mim também beira essa questão do reality, mais popular assim, pela pegada que ela tem. As mães e as crianças são assim, pra mim, um grande achado. Eu não sei você, né, mas eu não esperava ver essa competitividade monstruosa que aparece ali na série, e tampouco que, de certa forma, eu também estaria assistindo alguns episódios e torcendo pra que os alunos de Alyssa, Justin, brilhassem nos campeonatos em que eles estavam participando. Que tem uns episódios que você fica bem pé da vida. Inclusive, eu acho que é no primeiro ou no segundo que tem uma mãe loira, eu não peguei o nome. Eu acho que é a Kelly, mãe da Ainsley. Kelly, assim, o demônio. Querendo ou não, ela acabou criando um motim pra tirar a Marcela do estúdio, porque elas não se sentiam confortáveis com ela, porque, segundo essa mãe, falava que ninguém a conhecia bem. E sempre que ela ensinava, as crianças não demonstravam ter aprendido alguma coisa. E quando o Justin ensinava, elas demonstravam que entendiam e aprendiam mais do que com essa menina. Então, praticamente, ela criou um motim com as outras mães e fez ela sair do estúdio, demissão. Querendo ou não, a Marcela, ela gosta de trabalhar com dança, ela já fez dança e trabalha, e também gosta de trabalhar com criança. Então, imagina, você gosta de fazer uma coisa, só que o seu público fala assim que você é péssimo, que não gosta de você. Eu ficaria destruído. Eu, na verdade, nem acho que a Marcela e as crianças estavam tendo algum tipo de atrito. De fato, o problema foram as mães, que as mães estavam querendo resultado, assim, imediato. A Marcela foi contratada inicialmente pelo Justin para ser essa vice-diretora da escola de dança. Então, ela iria também ficar responsável por toda a questão de coreografia e campeonatos, enquanto o Justin estivesse fazendo suas turnês pelos Estados Unidos afora ou pelo mundo afora. Então, o Justin estava contando com a presença de Marcela na sua escola para poder ser essa ajuda que ele tanto precisava para continuar coordenando e levando sua Beyond Belief em diante. Só que as mães não deram essa chance para Marcela poder demonstrar o seu trabalho. E, de fato, começaram a persegui-la desde sempre. E, digamos assim, pelo que tá editado ali, né? Não dá também pra gente achar que não houve também uma certa manipulaçãozinha aí pra tornar as coisas mais interessantes. Mas, enfim, baseado no que a gente assistiu. Pra mim foi o ápice da intrusão e do mau caratismo até as mães invadirem o ensaio da Marcela e ficarem ali encarando e meio que deixando ela sem jeito pra poder dar sua aula. Porque cada professor tem seu jeito de lecionar. E aí você vê aquele monte de mãe com cara de bunda praticamente te ameaçando. Você vai ficar insegura mesmo, não vai conseguir dar uma aula decente. Vai se sentir intimidada, vai ficar com medo. Então eu achei assim que elas foram muito babacas no tratamento com a Marcela e acabou que tanta pressão fez a Marcela desistir por lá fora. Eu acho que todo mundo que acabasse se sentindo pressionado desse jeito não iria gostar de voltar para fazer um trabalho sabendo que os responsáveis, os pais, os alunos não estão gostando de você. Também você fica questionando que teve um pouquinho de manipulação. Só que diferente de RuPaul's Drag Race, não teve ninguém da equipe jogando no Reddit o que poderia ou não acontecer. Até então é a temporada piloto. E pelo que passa no final, vai ter uma próxima temporada, né? A Netflix não costuma lançar uma série já renovando ela para a segunda temporada. Eu acho que ela espera ver a reação e recepção do público, o burburinho que determinada série gera, para eventualmente ela lançar nas redes sociais que renovou a série para uma segunda temporada. Mas a forma com que Dancing Queen acaba nessa primeira temporada, não é possível que a gente não tenha encerramento, né? Porque ela deixa muita coisa em aberto. E a gente não tá podendo ficar com essas coisas em aberto assim, não. Por favor. E assim, a premissa dessa temporada, quando ela começa, é que o Justin, ele deseja criar 2 times de elites dentro da sua escola de dança, Beyond Belief, para que esses times viajem pelo país afora, mostrando a excelência que é essa escola Beyond Belief. E nada como mostrar essa excelência participando de campeonatos, competições, vencendo e levando para casa os troféus, né? Então, eles fazem um time dos minis. Eu acho muito fofo quando eles falam os minis. Não falam minis, não falam infantis, falam minis. São as crianças de até 10, 11 anos, se eu não me engano. E aí tem o time de elite, que não leva nenhum sufixo. Igual o time de elite mini, que é para as crianças, o time de elite com os adolescentes não recebe nenhum sufixo, tipo time de elite adulto, time de elite sênior, time de elite adolescente. É simplesmente time de elite. E aí esse time de elite contempla os adolescentes de 13 a 17 anos.
anos. A gente percebe no decorrer da série que 17 anos é o limite para com que um adolescente fique na escola de dança da Alissa, porque a partir do momento que ele fizer 18 anos, ele sai fora e é aquela coisa também que a gente tá acostumado na realidade brasileira mesmo. Esses alunos vão entrar numa faculdade ou então vão seguir alguma carreira, mas o limite para eles poderem permanecer na escola de dança da Alissa é até os 18 anos. Então o Justin, para poder montar esses dois times de elite, dos minis e dos adolescentes, o que ele faz? Ele faz uma seletiva dentro da própria escola de dança para poder selecionar e montar esse time. E nessa seletiva tem aquela aflição, né? As mães, elas já são aflitas. Tem aquela coisa de, tipo, a minha é melhor. Então, quando faz essa seletiva, querendo ou não, elas ficam mais chatas ainda. Até que na primeira seletiva, assim, que tem, não teve tanta coisa igual foi na seletiva da segunda fase, que é no final da temporada. Mas acabou tendo, né, aquelas pessoas que se decepcionaram com o Justin, porque ele acabou não selecionando a filha dela, e a filha dela era ótima, boa, mas só que o Justin, como ele é professor, ele sabe o que elas têm que fazer pra entrar no time que ele quer, pra fazer as coisas que ele sonha em fazer com os times dele. E a primeira seletiva, assim, foi a mais ficha dentre as outras. Eu acho que nesse momento das seletivas, eu não vi problema nenhum no decorrer da seletiva em si. A treta veio quando o Justin divulgou a lista das selecionadas. Aí que o pau quebrou. Porque enquanto a seletiva tava rolando, a gente também acompanhava os depoimentos das mães, das crianças e adolescentes, e eles falando que, eu faço isso, aquilo, outro, meu sonho é ser assim, ser assado, minha filha é boa, minha filha é maravilhosa. É um momento, assim, mais de descontração e apresentação das personagens que a gente vai vir acompanhar no decorrer dessa temporada. E então, nesse momento, é tudo amor, né? Tudo é mil maravilhas, é o mundo rosa. Mas depois que Justin divulga as listas, sai de baixo, que aí o pau começa a quebrar. Aí a mãe nervosa, chorando. E o mais engraçado é que as mães acabam mais afetadas do que as crianças, porque as crianças, ok, elas choram, ficam decepcionadas, mas elas acabam aceitando, né? Mas as mães que não aceitam. E é isso que, assim, eu acho muito louco, eu acho que diz muito também sobre a cultura dos Estados Unidos. Porque no Brasil a gente é muito competitivo, mas assim, eu achava que a gente era muito competitivo, mas depois de ver essa série eu percebi que a gente não é nada competitivo. A gente meio que, às vezes, participa de algum tipo de concurso, de competição, mas pela zoeira, né? A gente vai lá, zoa, se diverte. Agora, as mães lá nos Estados Unidos, não, elas são assim, sangue nos olhos. Se minha filha não foi selecionada, é porque a sua escola não presta, porque minha filha é perfeita, eu vou levar ela para outra escola que vai reconhecer seu talento. Inclusive, esse comportamento é algo até meio recorrente na série, que a gente vai ver no comportamento de algumas outras mães. Mas eu fiquei muito de cara mesmo, foi com as mães super grosseiras com o Justin ou com sua equipe técnica, fora também que essas mães acabaram despejando essa decepção nas crianças, o que eu acho péssimo, né? Porque, tipo, a criança não tem culpa, todos estão ali pra aprender, pra se desenvolver. Então, se a criança não atingiu ainda o nível esperado pelo Justin, que ela continue treinando e na próxima seletiva ela dá o seu melhor. Só que as mães não entendem isso, né? Tanto que tem uma mãe durante a seletiva que fala que a fulana de tal é melhor que a sua filha. E ela fala isso pra criança, né? Tipo, isso é muito ruim. E eu acho que isso é o tipo de coisa que faz com que as crianças cresçam com muitos traumas e com muitos problemas de relacionar e problemas pra poder enfrentar o mundo mesmo. Porque se dentro de casa você não tem apoio, imagina o que você espera do mundo, né? E pro Justin, né, trabalhar desse jeito, ele tem que ter muito pulso firme, muito jogo de cintura, porque o problema nem é a questão das crianças, porque as crianças, elas estão lá porque elas realmente querem aprender dança, elas gostam de fazer aquilo, elas estão ali pra aprender, então elas vão ficar quietas no lugar delas. Mas em relação às mães, que ele tem que dar um pouco desse choque de realidade, tipo, ó, sua filha não tá boa, ela tem que melhorar isso, você tem que ficar quieta, para de chorar e aceita, porque a sua filha nem tá chorando, não tá fazendo nada, ela só tá um pouco decepcionada, mas ela vai entender lá na frente. E se a mãe ficar fazendo aquele show, ele só vira as costas e vai embora, como ele fez com uma lá. E realmente, o espírito de competição daqui, do Brasil, não é nada comparado com o deles. Lá eles estão com sangue nos olhos, então o brasileiro, como tem costume de, igual você falou, né, alguns entram mais pela zoeira, isso fica mega evidente em contraste de culturas. Eu não sei em relação ao MasterChef se é a mesma coisa, mas acho que não é essa competição desse jeito. Eu, particularmente, não vejo muito TV. Na verdade, eu só assisto MasterChef mesmo, com mãe, MasterChef brasileiro. Mas mãe, ela adora esse reality tudo. E acaba que quando pesca algumas coisas, eu vejo que é uma diferença mesmo nessa questão da competitividade dos americanos com nós brasileiros. É algo até que me deixa aflito às vezes, porque não é possível que a pessoa, de fato, acredite que a vida dela só é importante se ela ganhar aquele reality. Que se ela não vencer aquilo, a vida dela não tem mais valor. Então eu acho muito tenso. E eu acho que as crianças acabam depois reproduzindo isso por conta dessa pressão que as mães colocam. E é até meio louco, porque ao mesmo tempo que as mães colocam essa pressão pesada nas filhas e nos filhos, e
quando a gente pensa assim nas filhas e filhos, é mais filhas que filhos, né? Porque dá pra contar na mão quantos meninos tem na série. E, na verdade, tem um menino no time infantil e um adolescente, né, homem, no time dos grandes. As demais participantes são todas mulheres, mas enfim, voltando aqui pro que importa, né? No caso das mães, elas acabam também sendo até meio contraditórias, né? Porque ao mesmo tempo que elas ficam ali o tempo todo pressionando suas filhas, elas também acham que o Justin exige demais das crianças. Qual que é a sua então, mãe? A sua filha é boa demais e merece o reconhecimento, ou o Justin tá pegando demais no pé dela? Tipo, tem uns momentos que eu fico meio perdido, que as próprias mães ali não sabem muito bem o que elas querem, né? Isso reflete nas crianças, né? Porque eu acho que isso deve confundir as crianças demais. E aí, uma coisa bacana que a gente percebe em Dancing Queen é que a Alyssa, ela acaba se tornando o alter ego do Justin mesmo. Então, toda vez que tem alguma coisa importante pra acontecer dentro daquele episódio, a gente vê a Alyssa entrando em cena, sentada lá no seu estúdiozinho, maravilhosa, com seus looks assim, né, de deixar a gente babando, como sempre, e a Alyssa faz seus comentários que são pra mim, tipo, a pérola do episódio. A Alyssa entra nessa série como um alívio cômico. Às vezes a gente tá tendo, né, um momento de drama muito pesado, aí vem a Alyssa pra poder dar uma aliviada, trazendo essa carga de comédia pra série. E aí, nesse momento em que o Justin havia divulgado a lista das crianças que foram selecionadas pros times de elite, ela falou uma coisa que eu achei fantástica, que ela disse que há 3 coisas que são certezas na vida: morte, impostos e as mães insanas, as dançarinas. Quando ela disse isso no início, eu pensei que ela podia estar exagerando, só que conforme a gente assistiu Dancing, as mães são muito insanas mesmo. Eu acho que a Alyssa, nesse momento em que ela aparece na série, ela manda essas pílulas de verdade, de humor, que se a gente não presta muita atenção, ela até dá um spoiler do que vem acontecer e a gente não percebeu então. Fora esses momentos que a Alyssa aparece, a gente também tem um outro lado das mães, que não é só esse lado louco que passa no começo. Então a Alyssa, ela acaba chamando as mães pra passar uma noite, conversam, então elas acabam tendo um pouco mais de distração. Só que sempre, assim, pelo menos quando ela tá com as mães, sempre vai ter aquela mãe que tá com um problema com ele que precisa falar naquela hora, naquele momento. Então ela acaba revisitando tudo de novo, a mãe vai ficar falando, porque você gosta mais de fulana do que da minha filha, a de fulana faz isso, 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 minha filha você não pede pra fazer tal coisa. Aí é nesses momentos que a Alyssa fica entrando e dando várias, como você falou, várias pílulas de verdade. E são os momentos, assim, mais legais que tem pra você assistir e que acaba quebrando esse limite da série de 40 minutos, porque o episódio acaba de uma hora pra outra e você fica, nossa, já passou 40 minutos, 50 minutos. É assim, é uma série que você consegue assistir em um dia. Você assiste um episódio e não quer parar, quando o episódio tá ficando melhor, o episódio acaba. Nossa, isso é algo que eu percebi que Dancing Queen trabalha muito bem com a nossa curiosidade, com essa ideia dos ganchos. A gente que é muito curioso e não aguenta esperar, acaba ficando sedento pra poder assistir o próximo episódio. Às vezes a gente percebe que o episódio já se estendeu demais, mas aí, no seu ápice, a coisa vai acontecer de verdade, ele acaba. E agora? Agora o jeito é pular o próximo episódio. Por isso que essa fórmula da Netflix de lançar seus produtos no fim de semana, temporadas completas, é pra poder mesmo incentivar com que a gente faça maratonas, porque não teria como a gente ficar esperando semanalmente pra poder assistir Dancing Queen, porque eles cortam o episódio no momento mais importante e a gente fica tipo, não aceito isso não, quero saber o que acontece. E aí nós vamos pro próximo episódio, porque tem série, pensando, né, no modelo tradicional, que de tanto ficar enfiando gancho, de tanto ficar enrolando os telespectadores, que cansa quem tá assistindo e as pessoas largam. Mas na fórmula da Netflix não há necessidade de você largar, é só você pular pro próximo episódio e ver o que acontece. Inicialmente, quando o Netflix lançou, eu tinha meio que um problema. Ainda hoje eu tenho um pouco de problema, porque assim, a maioria das séries que eu assisto passa primeiro na TV. Então depois, quando acaba passando na Netflix, eles colocam assim, série original da Netflix. E se você for pensar assim, por ser uma série original na Netflix, por que ela primeiro passou na TV? Eu tenho esse problema que é meio que assim, tira a credibilidade da emissora que fez. Mas é só assim, um problema bem besta, porque eu entendo que isso vai dar mais visibilidade pra série mundialmente. A forma que a Netflix lança, que é essa forma pra incentivar você a fazer maratona, eu entendo que é uma forma melhor de mensurar a audiência do que um programa exibido semanalmente. Porque assim, eu, por exemplo, assisto um episódio hoje. O episódio é 8 horas da noite. Semana que vem eu já vou ter um compromisso, eu não vou conseguir assistir esse episódio 8 horas da noite. Então a audiência, querendo ou não, vai cair. E a Netflix, pra mensurar isso depois, quando essa série vai pra lá, eles veem se a pessoa acabou assistindo todos os episódios de uma vez, se ela assistiu 4, parou, depois assistiu mais. Eu entendo que com esse tipo de métrica que eles usam, é por isso que algumas séries
foram canceladas pela TV, eles acabam renovando pela Netflix. Eles veem que tem um rendimento maior do que se a série fosse passada semanalmente. Eu acredito que a Netflix criou a sua fórmula e funciona, mas eu também acredito que o método tradicional de passar série semanalmente também funciona. Eu acho que vai variar muito dependendo da série, dependendo do público, enfim, não é nem muito, né, o que eu queria falar aqui não, mas eu acredito que talvez a Netflix poderia às vezes tentar também lançar isso de temporadas com episódios semanais, porque o bacana também do episódio semanal é fazer com que as pessoas comentem e repercutam esse episódio. Quando você comenta e repercute, você também faz com que a audiência aumente, né, porque aí você vai despertar uma curiosidade, as pessoas vão querer correr atrás. Mas também da forma que a Netflix faz, funciona, porque aí todo mundo vê tudo de uma vez e aí todo mundo comenta tudo junto, que é tipo o que a gente tá fazendo agora, né? A gente assistiu Dancing Queen tudo de uma vez e aí, em vez de fazer podcast episodal, né, que no caso seria aquele podcast pra cada episódio, a gente tem necessidade. Vamos fazer um podcast único porque a gente tenta contemplar a série. Eu acho que vai variar muito realmente da série e da proposta mesmo. Quando você comentou sobre esse encontro das mães, eu até lembro que mãe que começou a fazer muito draminha aí, que no caso é a mãe da Kiana, que acha que a Kiana é perfeita, maravilhosa e não aceita que o Justin cobre dela pra ela poder mostrar seu talento, né, de forma mais profissional, mais completa. E quando eu penso na Kiana em si, eu acho que tem umas personagens ali, já pensando nos dançarinos, que são assim, fantásticos. Eu fiquei impressionado e até mesmo encantado com alguns alunos da Alyssa que acabam sendo recorrentes nos episódios e acabam tendo um destaque maior. Pensando nos grandes, no caso é a Wiley, a Willow, a Kiana e o Gabe, que no caso é o único menino. Eu acho que esse é o quarteto assim dos grandes que a gente tem que ficar de olho durante Dancing Queen, pelo menos a primeira temporada, que são os que de fato importam. Aí quando a gente pensa nos pequenos, a gente tem tipo 3, né, que se destacam, que é a Ainsley, o menininho lá, que agora me falha o nome, não lembro, e a outra menina que é a irmã da Kiana e tem problema na coluna, e aí a gente percebe como que ela é uma grande vencedora, porque mesmo com problema na coluna, que eles até explicam na série, que crianças com esse problema na coluna acabam tendo dificuldade até pra se locomover, ela ser uma dançarina prova que é possível tudo nessa vida, né? Desde que você se empenhe, desde que você tenha as devidas oportunidades. Eu não sei se todo mundo reparou nisso, mas acho que foi meio que óbvio reparar. É aquele efeito que eles colocaram, o efeito boneco. Com certeza deve ter sido alguma ideia da Alice, ou deve ser algum padrão de essas séries realities. O Paul tentou colocar isso na primeira temporada e não deu certo, mas só que nessa de Dancing Queen acabou dando certo, mas só que deixou muito artificial, parece uma coisa meio que surreal, sabe? Não sei se você reparou isso. Quando você fala efeito boneca, seria o quê? Aquele efeito de deixar a pele da Alice bem clara, a pele das mães bem clara, naquela parte que tá entrevistando ela sozinha, sentada, sabe? Ah, tá. Isso eu não reparei, não. O que eu reparei que me incomodou muito, mas assim, muito mesmo, foi o fato da World of Wonder, produtora de RuPaul's Drag Race, de Dancing Queen, insistir no filtro da primeira temporada. Então, é esse filtro que eu tô falando. Toda vez que tinha lip sync, mas eu já penso no lip sync, tem aquela luz horrorosa. Eu não aguento. Tipo, você quer ver o lip sync, mas fica aparecendo uns brilhos que meio que te cegam. Você não consegue saber o que a Alice tá fazendo, o que o povo tá dançando, se o lip sync tá bom. Eu fiquei assim, revoltadíssimo com a existência da galera, né, que produz os Drag Race Dancing Queen, insistir nesse filtro que a gente sabe que não dá certo. Todo episódio acaba tendo um lip sync, né? Eu acho que esse acaba sendo um dos resquícios de RuPaul's Drag Race dentro de Dancing Queen. O bacana é que todos os lip syncs são protagonizados pela Alyssa, mas aí o fato deles exagerarem nessa luz que eles colocam nesse filtro brilhoso, isso me incomodou bastante, achei bem desnecessário. Achei ruim mesmo, porque pra mim compromete a qualidade visual. Não curti, e nesse caso é algo que pra mim enfraqueceu um pouco a série. Eu acho que se não tivesse filtro tosco, seria mais interessante assistir os lip syncs. Tem lip sync em todo episódio, isso acaba tornando o lip sync algo importante pra série. Mas aí se eles ficam forçando essa luz, pra mim enfraquece a bagaça, não curti. É esse efeito que eu falei, que é o efeito boneca, mas isso não me incomodou na hora dos lip sync, mas me incomoda naquela hora que elas estão falando, cada mãe ou aluno ou Justin, Alice, fala pra frente da câmera, que acaba me incomodando. Você vê aquela pele toda perfeita, toda maquiada, mas não é a questão da maquiagem, é a questão desse efeito que deixa uma coisa surreal, sei lá, deixa estranho. E aí, se a gente for sair um pouco da escola de dança, a gente acaba também descobrindo um mundo gigantesco aí que a Alice está diretamente envolvida. Primeiramente, é o fato dela finalmente comprar sua casa própria. Pelo que a gente percebe, né? Ela viveu por muito tempo na região que é conhecida como Gayhood, que no caso seria tipo o bairro gay da cidade. A Alice, ela vive tipo no interior do Texas, que já é um estado conservador e tudo mais.
e a cidade chama Mesquite, e ela tem até esse estereótipo, né, do cowboy e tal, macho alfa que vive circulando, mas enfim, a gente nem vê muito disso. Mas aí a Alyssa vivia nesse gay hood, né, no bairro gay da cidade, rodeado de amigos gays e tudo mais, só que aí ela finalmente consegue comprar sua casa própria e vai morar num condomínio fechado, numa casa chiquérrima, assim, coisa de gente rica mesmo. Aí é bacana que a gente vê tanto essa transição da Alyssa mudando pra nova casa, como essa nova casa também acaba se tornando tipo um quartel-general, em que a Alyssa reúne tanto alunos da sua escola, como as mães, como esses seus amigos mesmo, que ela acaba declarando que são a sua nova família. Afinal de contas, a Alyssa tem algumas tretas pesadas com sua família biológica, né? Família de sangue. Então essa família que ela acabou construindo se torna essencial para que ela continue seguindo na vida, fazendo seus projetos. E então eu acho que é muito bacana a gente poder ver essa relação que esse novo lar da Alyssa acaba tomando dentro da série. Porque também é nessa casa que ela também recebe sua família biológica e tenta, né, em conjunto, resolver alguns problemas familiares que a gente vai descobrindo no decorrer da série. Ela diz que para ela ter conquistado esse sonho, ela teve que economizar todos os cachês que ela recebeu de shows que ela fez no mundo afora, lá nos Estados Unidos, para ela ter esse sonho. Igual você falou, e também no decorrer do episódio, vai contando os problemas que ela teve com a família. Inclusive, se eu não me engano, a mãe dela faleceu depois dela ter gravado Drag Race. Pelo que ela falou, a mãe dela faleceu em 2014. Então foi depois de Drag Race. O pai dela também faleceu, não? Não sei, deve ter. Não diz isso. O que eu percebi da relação da Alyssa com sua família biológica é que a Alyssa tem, né, seus problemas pessoais com suas irmãs, que foi causado especialmente depois de que sua mãe e seu pai se divorciaram e o pai foi embora, levando alguns irmãos da Alyssa com ele, e a mãe ficou com a Alyssa e outras irmãs. Então meio que esse divórcio causou a ruptura da família, e nesse momento da vida deles, eles tentam se reaproximarem. Mas algo que eu achei muito tenso é que, embora a Alyssa esteja se esforçando muito para poder se reaproximar das suas irmãs e tornar a sua família unida novamente, o irmão dela se torna simplesmente inexistente na história. Tanto que quando a gente vai ver os retratos de família, os álbuns e tudo mais, eles embaçam a foto do irmão. Pra mim, parece que o irmão não quer nenhum tipo de relação com a Alyssa. Por que disso? A gente não faz ideia, porque não é explorado na série, mas fica esse vácuo aí, né? Recuperando a relação com todas as suas irmãs, mas o irmão mesmo, a gente não faz ideia de quem é, de quem foi, qual que é a relação que ele tem com as demais pessoas da família. Depois dessa separação, ela até comenta que a família dela só tem drogados e alcoólatras. Então deve ter sido assim, alguma briga, ou o irmão dela, sei lá, não querer aceitar do jeito que ela é, mas como isso não é mencionado nem na série, a gente também não sabe da vida dela fora, então fica meio que essa lacuna pra, sabe, um dia ela comentar, pra falar alguma coisa. E a história da Alyssa com as irmãs dela realmente é algo muito pesado, né? E me deixa muito aflita em alguns momentos, que a gente percebe que tem questões ali que precisam ser resolvidas, mas com muito jeito e com muito tempo disponível para elas poderem se acertarem. Porque ao mesmo tempo que elas estão lá, tipo, comendo, feliz, sorridente, do nada rola uma discussão e ela se computa e aí ameaça ir embora. Tipo assim, família, né? Nenhuma família é perfeita, a gente sabe disso. E a gente sabe que pros problemas se resolverem de fato, leva tempo. Só que no caso ali, eles estão trazendo isso pra tela, né? Então meio que, às vezes eu até sinto que nós estamos sendo intrusos nessa relação, porque é algo que eles têm que resolver entre si, no privado, longe das câmeras, mas a gente sabe como que funciona, né? Entretenimento, então as coisas precisam ser mostradas, precisam ser discutidas, mas em alguns momentos eu fiquei angustiado com o fato de parecer que a gente estava intrometendo em algo que a gente não tinha que intrometer. Tipo algumas discussões de Alyssa com as mães dos alunos da escola de dança. Às vezes rolava esse climão que me deixava incomodado, tipo, gente, desliga a câmera, deixa elas se resolverem, a gente não tem que participar disso. Tem momentos que também, né, as brigas ficam tão fortes, tão intensas, que elas têm que até que pedir para as crianças irem para uma outra sala para nenhuma delas ficarem ouvindo. Sim, sim. E nesse caso eu acho que eles até foram um pouco mais sensíveis, né, ao pedirem que as crianças se retirassem, porque algumas coisas são tão pesadas que de fato elas não têm que estar presentes para ver aquilo, porque o objetivo maior deles ali não é preservar as crianças, então que elas sejam preservadas. Então nesse caso eu acho que foi muito justo da parte deles pelo menos pedir que as crianças se retirassem e não presenciassem determinada baixaria. Tem algumas coisas ali que é baixaria, né? Mas acho que assim, se não tivesse essas baixarias, não seria uma série tão interessante de assistir. Ah, com certeza. Uma das coisas que eu acho, assim, que me dava muita vergonha alheia, mas que eu acabava curtindo, eram as cafonices da Alyssa mesmo. Tipo, tem uns momentos da série que são muito brega, muito cafona. Mas a hora que a gente pensa na Alyssa em si, a Alyssa é cafona, né? A Alyssa é brega. Então, esses momentos de breguice, de cafonice, não me assustem nada. Tipo, não me fazem desistir da série. Me fazem perceber que, de fato, eles estão explorando todas as facetas, todas as camadas
camadas do Justin, da Alyssa e das outras personagens que vale a pena a gente ver. E uma série é isso, né? Ela apresenta pra gente vários aspectos dos personagens e aí a gente se identifica com eles ou não. Mas não dá pra agradar tudo o tempo todo. Mas tem uma coisa assim que me agradou, foi ver as Rue Girls aparecendo na série. Tanto a Laganja quanto a Shangela, quando apareceram pra mim, elas roubaram a cena. Porque a série é da Alyssa, né? Então, ok. A gente sabe que a Alyssa vai reinar absoluta em tudo. Mas aí, quando aparecem essas personagens que a gente já viu em RuPaul's Drag Race e gosta, vê-las nessa nova série, eu achei que foi tipo ter um momentinho assim de RuPaul's Drag Race. Mas que eu não acho que seja necessário ter na série, porque um dos meus medos é que eles tentassem transformar a Dancing Queen num Drag Race da vida, mas ainda bem que não foi. Dancing Queen hoje a gente percebe que anda com suas próprias pernas, tem sua própria história, né? Tem sua própria narrativa, o seu próprio universo. Mas eu gostei demais de ver a Laganja e a Shangela. A Shangela, né, não tem o que falar. A Shangela, por si só, é o show sozinha. Só que ela com a Alyssa tem uma química tão fantástica, tão maravilhosa, que me faz desejar uma série das duas juntas, porque elas são muito engraçadas, elas são muito divertidas. Então, pra mim, eu acho que Netflix devia pensar um pouquinho aí no futuro e fazer uma série das duas, porque agora que a Shangela tá colando com Lady Gaga, fazendo um filme mega badalado e premiado, possivelmente, Shangela merece uma série só dela. Se eles lançarem uma com a Alyssa, eu vou até assinar a Netflix pra ver. É legal que o programa da RuPaul acaba abrindo mais espaço, mais visibilidade pra elas, né? Igual a Shangela tá fazendo vários. A Alyssa tem uma série agora. Aos poucos a gente vai vendo cada queen, assim, que tem potencial crescer nessa indústria do entretenimento. É legal que ajuda. A única coisa chata que eu não concordo, às vezes, do programa, assim, do reality, é ter aquelas brigas que são causadas. Não é que são causadas. A produção instiga elas a brigarem, discutirem daquele jeito pra ter uma visibilidade maior do programa. O legal de ver e o legal que eu fiquei feliz, assim, por ver a Alyssa foi ela ter conquistado essa série e outros sonhos que ela também conquistou, de comprar uma casa, fazer um show só dela, ter uma música também só dela, pra ela gravar a música e tudo, isso que me deixou feliz. Quando você fala dessas brigas que a RuPaul's Drag Race instiga, isso me faz lembrar da Laganja Estranja tendo seus ataques dentro de RuPaul's Drag Race na 6ª temporada. Por isso que pra mim foi um alívio vê-la em Dancing Queen, mostrando ser uma pessoa completamente diferente, né? Primeiramente que mostra que ela é uma pessoa sã, que quando a gente assistiu a 6ª temporada, ela parecia uma pessoa louca, que precisava ser internada urgentemente. E aí, em Dancing Queen dá pra ver que, além dela ser uma pessoa sã, ela é uma pessoa muito divertida e que, de fato, ela tem aqueles trejeitos dela, esses maneirismos exagerados, mas que não é algo irritante como pareceu em Drag Race. Que Laganja é uma pessoa também divertida e que foi bacana a forma com que Dancing Queen explorou esse lado dela que a gente não conseguiu ver até então. E eu até consegui ver que ela de fato tem carisma e que às vezes Drag Race acaba sendo injusto, né, com a forma que retrata algumas drags. Pra mim foi bem justo mesmo ver essa outra cara da Laganja que eu não conhecia até então. E quanto aos sonhos da Alyssa, Dancing Queen mostrou pra gente, ela sonha muito e que ela é alguém que faz com que os próprios sonhos aconteçam. Os próprios times de elite que a Alyssa fez era um sonho dela, né, pra poder mostrar para os Estados Unidos o que ela tem feito no quintal de sua casa com essas crianças e adolescentes talentosíssimos. E aí a gente, quando vai para os campeonatos, a gente percebe de fato como que essas crianças são talentosas, como que esses adolescentes aprenderam e muito com a Alyssa. Quando eu citei o Ailey, o Gabe, a Willow e a Kiana, é porque eles são fantásticos. E era uma coisa que eu achei que eu não ia curtir tanto, mas eu ficava vidrado quando essas crianças e adolescentes se apresentavam dançando. Eu gostei muito de ver. Toda vez que eles ganhavam uma premiação, eu gostava mais ainda. Ver a Willow e o Gabe sempre revezando entre si quem ficava com o primeiro ou com o segundo lugar, pra mim foi uma das coisas mais fantásticas. Primeiro pela questão da representatividade. Quando começou Dancing Queen, eu já esperava não ver muita gente negra ali, mas por incrível que pareça, até que teve. E esses negros que estão ali são negros que se destacaram até muito bem. Que no caso a Willow e o Gabe são negros e eles conseguiram ter bons destaques, ganhando prêmios de primeiro lugar quando se apresentavam de forma solo. Igual eu falei, né? Ou Gabe ou Willow ganhando o primeiro ou segundo lugar. Menos que isso eles não ganhavam. Ou seja, a Alyssa realmente é uma professora muito foda e que ensinou muito bem seus alunos como dançarem de forma profissional, mas não só de forma profissional, mas com essas características que ela sempre exige deles, né? Performance, carisma, esse contato e troca com o público. Então, fantástico demais.
todos os alunos, assim, são bem disciplinados. A questão mais mesmo que pega são as mães. No caso da Kiana, né, Justin sempre fala pra ela o que ela tem que melhorar, mas só que ela não consegue entender aquilo e acaba repetindo o mesmo erro e deixa um pouco, assim, o Justin pé da vida. E aí tem um momento, né, que a mãe fala assim, você tem que fazer... Por exemplo, ele corta ela de um campeonato porque ela tava indo ruim, e a mãe dela fala assim, então agora você vai competir nesse daí campeonato, só que você vai por conta própria. É uma coisa que o Justin, né, acabou depois avaliando que ele gostou dessa atitude, que é o que ele fazia também. Ele tinha aquela atitude de ir atrás, querer aquelas coisas, mesmo que seja por conta própria, porque você tem que criar uma confiança em você mesmo. Nem toda criança é, né, nem todo jovem é, e a série acabou mostrando esse outro lado dele. Nesse momento, quando a Kiana não é escolhida para um campeonato e ela e a mãe acabam se rebelando indo sozinho, a princípio eu achei que a mãe tava mimando muito a Kiana, sabe? Tipo, a menina vai ter tudo que ela quer, que a mãe sempre vai passar a mão na cabeça dela, realizando seus desejos. Só que aí, quando de fato vem o campeonato e a mãe da Kiana chega de surpresa e tenta se aproximar das outras mães, ali, tipo, eu já fiquei com peninha, porque igual ela falou, ela não tava ali pra poder desafiar a autoridade do Justin, ela não tava ali pra poder mostrar que a filha dela era melhor que todas as outras. Ela tava ali realmente, de fato, querendo provar pro Justin como a filha dela é boa, como a Kiana é uma dançarina competente que merece ter uma atenção maior do Justin. E aí, de fato, quando vai rolar a competição e a Kiana tá isolada num canto se preparando, olhando para suas amigas, mas não podendo se aproximar, afinal de contas ela tava ali por conta própria, isso me doeu um pouco também, porque assim, elas têm um vínculo, há um laço aí, tanto entre os alunos como entre as mães, entre os professores com a mãe e com os alunos, enfim, deu pra perceber que ela tava ali querendo se provar, e mesmo que ela estivesse insegura, com medo, enfim, ela foi lá e provou que era uma grande dançarina. E tem toda essa questão, né, tipo, ela não venceu, mas só o fato dela ter se imposto, de ter acreditado em si, né, apostado nela, provou pro Justin que ela é uma pessoa que ele deve também olhar com outros olhos. E outra dançarina que eu acho muito boa também, que é a Wiley, que é uma ruivinha, e que a história dela me lembra muito a história da Chad Michaels na 4ª temporada de RuPaul's Drag Race, porque o Justin elogia a Wiley o tempo inteiro, né, e a Wiley é tipo a referência máxima do Justin dentro da escola de dança. Ele queria que todos os alunos fossem a Wiley, que igual ele falou, ela não falta em nenhuma aula, ela tá presente em tudo, ela pega todos os passos que o Justin passa com facilidade, ela tem uma grande disciplina. Então assim, a Wiley é a menininha dos olhos do Justin, tanto que ele mesmo fala, ela é minha favorita. Tem nem o que, tipo, ficar sendo falso e falar que eu não tenho favoritas. Ela é minha favorita por conta dessa postura dela, desse profissionalismo dela. Ela também chega a falar até que é uma mini Alissa, né? Você tá confundindo com a Ansley, não? Não, é essa que ele fala, não é? Sei. Mas é muita criança, né? Também que me confunde. E aí, quando eu relaciono a Riley com a Chad Michaels, é que por mais profissional que a Riley seja, por mais perfeita que ela seja quando ela está se apresentando, falta na Riley essa conexão, falta nela talvez esse calor, que era uma coisa que eles sempre criticavam na Chad Michaels, né? Que a Chad Michaels não era vulnerável, que ela não era, digamos assim, amigável para os jurados. Mesma crítica também que eventualmente a Ben Delacreme recebeu na 6ª temporada, ou seja, realmente, né, parece então que há pessoas que elas são muito boas no que elas fazem, mas elas não conseguem, às vezes, transmitir um calor, uma verdade no que elas estão fazendo. E a gente percebia como que isso deixava o Justin angustiado, porque ela tava se apresentando e ele não criticava, tipo, um passo que ela fazia, uma coreografia que ela errava, porque ela não errava, ela era perfeita, mas o que ele não conseguia captar nela era essa energia, essa troca, esse calor. E era muito bacana, ele falando, tipo, faça contato com o público com os olhos, olhe pro público. E mesmo quando ela olhava, ele não sentia esse calor, né, nos olhos dela. E foi uma coisa que ele trabalhou com ela no decorrer dessa temporada. E aí, quando chegou o fim da temporada, eu me senti muito próximo dessas crianças, porque a gente viu meio que a evolução delas, né? Seja da Kiana, quando foi no primeiro campeonato lá, fez uma apresentação muito vergonhosa, no final ela já fez uma apresentação grandiosa, que deixou todo mundo de boca aberta. Seja da Willow, do Gabe, fazendo, né, suas últimas apresentações, afinal de contas era o último ano dele na Beyond Belief, e arrasando e deixando o Justin orgulhoso. Ou seja, eu acho que a gente se conectou com as personagens, mas também a gente meio que ficou um pouco assim, eu particularmente, né, triste de saber que algumas personagens não voltam, né? Tipo a Willow e o próprio Gabe. São personagens tão carismáticos que no fim das contas a gente não vai ver mais, porque agora eles vão trilhar outros caminhos. Isso é triste, mas é a realidade, né? É tipo a gente quando forma no ensino médio. Dá pra gente ficar preso naquilo a vida toda. Então a gente tem que continuar vivendo e levando a nossa vida. E outra coisa que é bacana na série também, igual eu já falei, né? Acaba que a casa da Alissa se torna um quartel-general, um centro de comando. E aí esse centro de comando acaba também sendo palco de várias atrações, né? A gente teve ali festa do Halloween, e a festa Halloween
foi muito divertida, porque foi a festa que Justin deu para os integrantes da sua escola, Beyond Belief, e aí convidou as mães, convidou os seus alunos, então foi assim, uma farra imensa. E aí o seu único aluno dançarino Mini, foi divertido que ele foi fantasiado de Alissa, né? Eu achei assim, fantástico demais. E aquele pirralhinho fantasiado da drag. E ele tem muita presença, né? Achei muito fofo. E o dele, você vê, né, que o comportamento da pessoa, ela já vem desde pequeno. Então, se eu não me engano, ela menciona isso, que desde pequeno ele é assim. Ele era meio reservado e agora ele já se soltou, então ele já é quem ele é. Não é aquela coisa que as pessoas acabam falando, né? Você acaba sendo influenciado, você vê certa pessoa agindo, você também vai agir. Então, ele, você já vê, né, que desde pequeno ele gosta de fazer essas coisas, gosta, digamos assim, causar. E, igual você falou, a gente acaba assistindo a série. Tanto carinho pelas crianças que, quando acaba, a gente fica meio que desolado, né? Também a gente sabendo que algumas personagens não vão voltar numa próxima temporada também deixa triste. E é bacana quando a gente pensa nesse garoto em específico, porque a gente vê também um apoio familiar, né? Que como todas as crianças ali, exceto o Gabe, mas todas as crianças ali, as mães estão presentes o tempo inteiro na série, o tempo inteiro as mães estão ali opinando, enchendo o saco ou não. E no caso desse pirralho é bacana porque a mãe apoia ele em tudo que ele faz. E ela elogia, né, a escola por ter feito com que o filho dela se soltasse e fosse ele. E é bacana que, por mais que a premissa da série, nas sinopses que foram apresentadas, falassem de uma cidade, né, do interior do Texas, cheia de pessoas conservadoras preconceituosas, a gente pelo menos não vê essa opressão, esse preconceito presente na série. Então é muito bacana a gente ver que as mães apoiam Justin, não importa a severidade e a rigidez com que ele trata as crianças. Elas sabem que ele quer o melhor pra elas, então elas apoiam. E quando tem algum tipo de treta, elas tentam resolver com o Justin em off. Tanto que a maior treta que a gente viu na série, que foi o dia que uma mãe começou a chorar e falar que o Justin não sabia o que ela fazia e sacrificava pra filha dela, porque no julgamento dela, o Justin privilegiava outras crianças em vez da filha dela, que ela considerava tão boa quanto a Riley, por exemplo. Mas aí foi o único momento que a gente viu que o Justin estourou e revidou os xingamentos da mãe. Mas no geral a gente percebe que ali é um respeito mútuo entre eles. E quando a gente vê essa mãe e apoia o seu filho, que pode ser LGBT ou não, mas aparentemente é uma pessoa LGBT, e vê que as outras mães, que tinham tudo pra ser também, né, intolerantes e não sei o que, apoiam essa mãe, estão todas ali unidas num denominador comum, que é a dança, né? Eu acho que talvez essa é uma das grandes mensagens que a série também traz pra gente, que quando você tem essa arte pra celebrar, que é a dança, todo o resto não importa, vocês estão ali pra celebrar a arte, então todas as diferenças são postas por terra e vocês vão conviver harmoniosamente para poder fazer com que seus filhos alcancem seus sonhos a partir dessa arte. Eu acho muito bacana mesmo o que alguns personagens, né, o que alguns dançarinos trazem de relevância para a série e indiretamente as mensagens que eles acabam transmitindo e impactando a sociedade. Dancing Queen, né, é uma série documentária assim que eu indico para qualquer pessoa assistir, mesmo aquelas pessoas que falam que não gostam desse estilo de reality série, porque acaba cativando todo tipo de público, tanto pelas crianças quanto pelo Justin, quanto pela Alice, pelas mães, pelas confusões. Igual eu falei no começo, não é uma série pesada, não é aquela coisa chata, tem que assistir episódio de 40 minutos, você mal vê a hora desse episódio acabar, porque você nem vê esse tempo passando. Também não tem nem como ter aqueles episódios que não foram bem construídos ou não teve um roteiro bom, porque todos os episódios eles são bons. Tem um pouco de tudo pra quebrar um pouco daquele clima meio pesado que acaba tendo em alguns episódios. Eu mesmo sou prova de alguém que não tava botando fé na série, porque embora eu adore Drag Race, mas Drag Race tem toda uma pegada assim que me cativou com o tempo, e Drag Race eu acho que é um reality diferente dos outros, né? Ele foi tão bem desenvolvido com o passar do tempo que ele criou sua própria estética, criou sua própria narrativa, e que embora a gente tenha ressalvas a fazer, críticas a fazer, é um reality que a gente se identifica e gosta. Já Dancing Queen é uma série documental que eu não tava botando muita fé, por eu mesmo não ser muito fã dessa questão de ver crianças competindo, mães intrometidas, porque eu sentia que era algo, muita forçação de barra, muita vergonha alheia, só que Dancing Queen não é essa pegada. Isso eu gostei muito, porque eu acho que independente das desavenças que tenham ocorrido, das brigas que possam ter tido ou não, no fim do dia a gente percebe como que estão todos ali unidos em prol de suas crianças, em prol da escola de dança Beyond Belief. Então eu acho que mesmo que às vezes a série deixe um gancho imenso pro próximo episódio, acaba que ele sempre traz uma mensagem de conforto, que a gente, quando acaba o episódio, fica aliviado, fica tranquilo, pensando que as coisas vão ficar tudo bem.
quando a gente pensa em gancho, a primeira temporada de Dancing Queen acabou de uma forma em que eles colocaram um gancho tão grande que a única reação possível que a gente tem é de que eles vão fazer uma segunda temporada. Porque, igual a gente já havia comentado, né? A Lisa criou 2 times de elite para competir pelos Estados Unidos. Mas aí no fim da temporada ela percebe que ela tem que reduzir o número de crianças e jovens que participam desses times de elite para que ela possa dar uma atenção maior para seus alunos irem cada vez melhor nessas competições, né? Então, ao reduzir os alunos, vai ter, obviamente, uma nova seletiva aí para poder com que os alunos sejam escolhidos para o time. Igual ela diz, quem participou dos primeiros times, nada garante que eles vão continuar, porque afinal de contas eu vou reduzir os times e todos os meus alunos da escola serão avaliados. E essa avaliação seria, né, a partir de uma apresentação que eles iriam fazer para a comunidade. E aí, depois dos alunos de Alyssa fazerem a apresentação do final de ano, e aí são tanto os alunos mini, as crianças, quanto os alunos maiores, os adolescentes, ela anuncia quais são os integrantes do novo time de elite reduzido. Aí primeiro a Alyssa anuncia as crianças e depois ela anuncia os adolescentes. E aí que vem a grande sacada, porque a mãe que a Alyssa havia brigado anteriormente, falando que a Alyssa não reconhecia sua filha porque isso dava atenção pra Wiley, acaba tendo a sua filha, né, a Luna, muito elogiada, da mesma forma que a Alyssa também elogia muito a Kiana. E aí a Alyssa acaba revelando que achou a apresentação delas muito boas, mas aí, por conta disso, ela estava no impasse. E aí essa última vaga iria continuar aberto, mas todas as demais alunas, adolescentes dela poderiam participar de uma nova seleção que ela ia fazer para poder preencher essa vaga. E aí a gente acabou a temporada assim, em aberto, sem saber quem que vai ser essa aluna selecionada para compor o novo time que a Alyssa montou. E para mim foi um gancho imenso que se a Netflix não fazer uma segunda temporada, a gente vai ter que fazer um baixo-assinado estilo Sense8 aí para poder concluir a série, porque não dá pra gente ficar sem saber quem que a Alyssa escolheu. E também é meio contraditório, né? Até a primeira temporada acabar assim, aí acaba não renovando pra uma segunda e a gente fica sem saber quem foi escolhido ou não, né? É muito injusto se terminar desse jeito. Eu, particularmente, tenho esperança de que não vai terminar assim. Então, né, vamos ficar aí com dedos cruzados e esperar o momento em que a Netflix vai nos presentear com a informação de que a temporada foi renovada. Eu, inclusive, acredito que eles já até gravaram essa nova temporada aí, ou estão gravando ela, né? Mas como a Netflix adora fazer um draminha, eles vão anunciar eventualmente quando que essa temporada sai. Mas aí, fazendo um saldo, fazendo um balanço, eu curti muito Dancing Queen. Pra mim foi uma temporada muito boa, muito rica, e é uma série com um potencial imenso, que tem tudo pra poder ficar aí na grade da Netflix por alguns anos, porque drag é talento, é arte puro, né, Rod? A gente tá acostumado a ver Drag Race há 10 anos, a gente sabe que sempre há de onde tirar conteúdo pra gente assistir. Então eu acho que Dancing Queen tem um potencial muito grande, não só pela Alyssa, porque a gente percebeu que ela não é uma estrela solo, mas especialmente também por essas pessoas que compõem a série, sejam as alunas dançarinas, crianças ou adolescentes, e suas mães insanas, que acabam também dando um tom aí divertido e dramático pra série. É uma série bem leve, que qualquer pessoa pode assistir, vai gostar, igual eu falei, não é cansativa e nem chata. De fato, é uma série que dá pra gente assistir com a família inteira sem temer algum tipo de fala, de conteúdo que possa chocar uma pessoa idosa ou uma criança muito pequena. Até mesmo o momento em que a Alyssa vai sair com um pretendente, não tem nada demais e é até engraçado a gente ver o fiasco que é esse encontro dos dois, mas porque eu acho que a pegada mesmo da série é ter esse conteúdo livre que a família inteira pode assistir, independente da idade. Eu torço muito que a série faça muito sucesso na plataforma e que ela seja renovada e que, de certa forma, isso também mostre pra Netflix como é bom, como é importante ela continuar investindo em conteúdos LGBTs e que ela faça outras parcerias com a UOL, né? Porque a gente sabe que a UOL tem muitas webséries, muitos conteúdos que ela já vem explorando e publicando há anos. Então, quem sabe, né, uma parceria mais duradoura aí com a Netflix não resulte com séries aí de outras drags que a gente tanto gosta e gostaria de ver mais delas. Eu amaria, igual falei, uma série da Alyssa com a Shangela ou uma série solo da Shangela. Então vamos torcer para que a Alyssa abra portas para outras drags conseguirem aí uma boquinha dentro da Netflix. A série, ela é tão family friendly que até os palavrões que eles falam, eles cortaram. E a Netflix não tem essa, né? Tipo, de falar palavrão, cortar e nada. E eu achei engraçado isso, porque por ser uma série que vai passar na Netflix, eles nem ligam tanto pra palavrão. Mas como tem questão de que é um que eles querem abranger um público maior, até biparam esses palavrões.
Eu acho que essa censura dos palavrões tem até a ver também com as personagens dentro da série, né? Porque tem crianças ali envolvidas. Então, de certa forma, isso preserva a imagem dessas crianças e adolescentes, né? Então, acho até justo a Netflix censurar esses palavrões. E é o que a gente já comentou até então. Eu acredito que ela tá querendo aí um novo nicho de público e um novo nicho de programas, né? E talvez a Alissa com Dancing Queen foi uma iniciativa nesse caminho, nesse sentido, de lançar realities aí comportamentais pra gente poder ficar vidrado e acompanhando essas mães insanas com seus filhos talentosíssimos e uma apresentadora formidável, né? No fim das contas, a Alissa acaba sendo não só a personagem, a atriz principal de Dancing Queen, como a sua apresentadora master. Vida longa Dancing Queen e tomara que a gente possa apreciar novos episódios aí e novas temporadas nos próximos anos. Eu tô muito empolgado nesse sentido e torço muito pra que isso aconteça. Eu também, eu espero que se tenha uma nova temporada, né? Eles ainda revelem esse ano. Com certeza, porque a gente já aguentou tanta coisa ruim nesse ano que pelo menos uma notícia boa para nos alegrar para 2019 tem que ter, não é possível. Então esse foi, né, o nosso Batendo Cabelo com Rod Saulete especial sobre Dancing Queen. Comente aí o que vocês acharam e deem sugestões de novos podcasts, porque a gente tá aí para poder conversar sobre cultura pop e a gente adora gravar isso para vocês. Aqui quem falou foi o Saulete. E aqui foi o Rod, e esse foi mais um episódio de Batendo Cabelo com Rod Saulete. Até o próximo.